Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso 34º episódio com a seguinte reflexão. Quando a gente escuta a palavra crime, logo a gente pensa em alguma coisa bem pesada, né? Tipo sangue, assalto, tiro, mas o universo criminal ele é muito mais amplo. Muitos crimes não fazem barulho, desvio de dinheiro público, abandono de incapaz, falsidade ideológica, e é no tribunal do júri que tudo isso ganha forma entre provas, depoimentos, estratégias que podem mudar a vida de alguém. Como se prepara um advogado criminalista para lidar com casos que muitas vezes chocam a gente? Hoje eu estou com uma pessoa aqui para me ajudar a responder essa pergunta e aprofundar também nesse tema. Seja muito bem-vindo, doutor Lucas Flauzino. Bruno, boa noite. Primeiramente, agradecer aí pelo espaço, né? E desde o começo eu lhe questionei por que o nome Convite ao Pensar. Eu acho que é muito sugestivo esse nome, uma vez que nós estamos aqui num espaço democrático e agora é o momento de pensar e desmistificar aquilo que se enxerga de um advogado criminalista. Muito legal. Seja bem-vindo. Queria começar com você se apresentando para o pessoal de casa conhecer quem é o Lucas. Como você mesmo disse, meu nome é Lucas Flauzino, sou natural de uma cidade que se chama Maria da Fé, no sul de Minas. Vim para Poços de Caldas no ano de 2011 para cursar Direito na Pontifícia Universidade Católica, famosa PUC Minas, campus Poços de Caldas. E desde 2011 eu optei por permanecer na cidade de Poços de Caldas. Foi aqui que eu encontrei as minhas raízes. E aqui que eu encontrei também o meu campo de trabalho, a minha paixão pela área criminal. Sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Nos últimos 3 anos fui assessor jurídico do PROCON, né? Me aventurei, vamos dizer assim, na área do direito consumidor, mas eu afirmo, a minha paixão é pela área criminal. Lucas, eu sempre falo aqui o quanto é difícil a gente falar da gente sem a gente falar sobre o que a gente faz. Esse bloco inicial é para a gente conhecer um pouco sobre o Lucas. E a gente sempre começa esse bloco com a pergunta: que tipo de pessoa você é? Bruno, eu me considero uma pessoa aberta a ouvir todo e qualquer tipo de público. E aí eu te devolvo a pergunta. Você já pensou na palavra liberdade? A liberdade, né? Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, ela diz o seguinte: liberdade, ela é essa palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então o Lucas é esse amante da liberdade, o Lucas é esse amante dos direitos e garantias individuais, né, que são esculpidos na Constituição Federal de 1988. Uma Constituição tão jovem, mas que nossos direitos ainda não são respeitados. Então o Lucas, ele é esse grande entusiasta dos direitos fundamentais e que busca a cada dia fazer com que eles valham. Legal. Para a gente conhecer mais o seu mecanismo, a sua maneira de lidar com as coisas da vida, a sua forma de pensar, você acredita que a vida é feita de ciclos ou que as coisas simplesmente acontecem? Eu acredito que a vida é feita de ciclos, né? Nós nascemos, crescemos, estudamos, somos educados, muitos não têm essa possibilidade. Então, eu acredito que nós convivemos em uma sociedade que ela não é igualitária. Mas o ciclo, ele acontece para cada um, né? Então, hoje nós estamos aqui conversando como pessoas instruídas para um público talvez instruído, talvez não. Mas o ciclo, ele acontece na medida em que nós o buscamos. E o ciclo é interessante, uma vez que ele dá a liberdade a cada um de fazer aquilo que quer. Talvez a escolha de cada um é o que reflete no futuro. Tá.
Eu tenho um pensamento que visita minha mente com frequência. Queria saber se você tem algum pensamento recorrente, algo que você se pega pensando sempre? Em que sentido? Pode ser qualquer coisa. Vamos supor algo que você direto se pega pensando. Pode ser qualquer questão da sua vida no geral. Me pegou agora, mas o que me veio à mente agora é a questão justamente do que nós acabamos de falar, da liberdade. E não é uma liberdade a qualquer preço, né? Eu falo e estou aqui para desmistificar essa figura do advogado criminalista. Eu acredito que depois da vida, o bem mais precioso que nós temos é a própria liberdade. E não raras as vezes, né, que recebo ali no escritório figuras de mães, o que me marca, né? Figuras de mães que os filhos talvez erraram. E ali elas buscam não só um auxílio profissional, mas um auxílio técnico, né, para a defesa, para o consolo até mesmo. Quantas lágrimas, Bruno, eu vi caírem dentro do meu escritório, na mesa do meu escritório. Eu acho que a mesa do meu escritório, ela fala mais do que eu. Eu costumo dizer isso. E respondendo a sua pergunta, um pensamento que me vem é esse pensamento justamente da liberdade. Repetindo, não a liberdade a qualquer preço, mas a liberdade como um bem individual do ser humano que merece, talvez, ser reconstruída. E de pronto eu falo, às vezes as pessoas erram, mas eu acredito muito na ressocialização. Então a liberdade seria um pensamento mais recorrente. Sim, a liberdade é um pensamento constante. Tá. E agora vamos desvendar o que mais te incomoda e o que mais te alegra. O que você pode me dizer que o que te causa guerra e o que te causa paz? O que me causa paz? Vamos começar por aí. O que me causa paz, principalmente no âmbito jurídico, né, é saber que eu estou trabalhando com pessoas honestas, pautadas na ética, na honestidade, na hombridade, né? E na minha vida pessoal é saber que eu estou junto com os meus amigos, as pessoas próximas, com a minha família, saber que os momentos, eles passam. Justamente o começo, né? A etimologia, ela diz por si só, é momentâneo. E o que me causa guerra talvez seja os conflitos advindos da profissão. Você, por exemplo, atuar em um ambiente em que você, enquanto profissional do direito, você está ali trabalhando. E ali, muitas vezes, você é atacado no modo pessoal. Isso me incomoda e me incomodou muito. E se eu tiver a oportunidade durante essa nossa conversa aí, eu vou contar, lógico, sem relatar, né, sem colocar nomes, uma situação que me deixou muito chateado. Já fiquei curioso. Já deu pra ver que vai ter bastante coisa pra gente conversar. Só pra gente fechar e amarrar a parte do pessoal. Você se lembra a última vez que você se surpreendeu negativamente consigo mesmo? A última vez que eu me surpreendi negativamente, talvez pensando que eu pudesse fazer uma defesa melhor. Eu tenho a consciência de que nesse julgamento em específico, né, eu dei o melhor de mim, mas talvez faltou um pouquinho mais de empenho para conseguir reverter aquele 4-3 num tribunal do júri. Bom, no momento do profissional agora, para a gente saber mais, né, aprofundar, eu queria dividir mais ou menos assim, entre trajetória, para a gente conhecer a sua história, carreira, conhecer como está sendo o seu trabalho, e dentro da profissão acho que a gente consegue falar muita coisa, né? Sim. Dá para aprofundar bem legal. Mas eu acho que a gente pode começar com como começa essa história, em que momento você começou a flertar com o direito. Eu me recordo que desde pequeno eu sempre fui muito curioso. Então, em um atrito familiar,
na minha cidade natal, eu tive o primeiro contato com o direito. E foi com o pai de um grande amigo meu. E ali eu tive a experiência de dialogar, né, com um profissional de direito. Hoje ele se encontra com mais de 30 anos de profissão. E eu costumo dizer que foi ali que nasceu tudo. Uhum. Tipo como uma influência mesmo. Como influência, né? Ele me alertando, Lucas, será que não é melhor agir de tal forma, agir de outra forma, conversando, dialogando? Isso parece que acendeu uma chama dentro do meu coração. E ali despertou o interesse pelo direito. E eu sempre gostei muito de ler também. E pesquisando, né? Eu disse, sempre fui muito curioso, eu vi que o direito me chamava. E a liturgia do direito também é muito bonita, né? Nós vemos vídeos na internet de grandes e antigos profissionais, advogados, com a vestimenta, com a toga, com a beca, em julgamentos históricos que aconteceram na nossa sociedade. Você e todos que assistem provavelmente já acompanharam grandes casos do nosso país. Suzane von Richthofen, Isabella Nardoni. E isso chama a opinião pública. Uhum. Isso é como se fosse algo que nos deixasse vidrado realmente naquilo que se espera durante a semana toda para chegar no final do domingo e estar ali na frente da TV e assistir. Mas, com uma ressalva, cuidado. A mídia, ela influencia e influencia muito. Há quem diga que a mídia é o quarto poder do nosso país. Acho que a mídia tem o poder de mudar a opinião pública a ponto de influenciar um julgamento? Com certeza. Eu me lembro que no 9º período de faculdade, eu pensava em fazer meu trabalho de conclusão de curso a respeito da influência da mídia no tribunal do júri. E ali eu fui estudando mais e modifiquei. Mas eu acredito que a mídia realmente ela influencia muito. Ainda mais nos tempos modernos, né? Nós temos a internet, muita gente acha que a internet é a terra de ninguém. Que se diz o que quer, da forma que se quer, sem conhecer o que aconteceu. Muita gente, ela produz, né, o chamado pré-conceito, sem conhecer o processo, sem conhecer a vivência daquela família, a vivência daquela pessoa que está sendo colocada a público para o julgamento. Então a mídia influencia e influencia muito. Ela coloca tipo um holofote em cima do caso, né? Então, eu acredito que acaba gerando muita falação, muita especulação, que às vezes toma dimensões aí que acaba saindo do controle, né? Com certeza. Já puxando esse gancho aí, eu me lembro que recém-formado, eu trabalhava com uma outra profissional, um caso, né, que aconteceu aqui em Poços de Caldas, respeitando a ética, não vou citar nomes nem nada, mas em que um casal foi acusado de ter assassinado uma criança. E eu me lembro, Bruno, de estar indo para Ribeirão Preto para comemorar meu aniversário. Era bem próximo do meu aniversário. E eu ouvi aquela notícia no rádio, né? Aquela notícia sendo transmitida, e eu me perguntava, quem será que vai assumir esse caso para a defesa? Será que vai algum advogado, algum membro da Defensoria Pública? O que será que vai acontecer? E ali, né, meio reflexivo, após uma semana, a família ela vai procurar. Então, todos os holofotes foram voltados para aquele caso que realmente ele surpreendeu e comoveu a sociedade de Poços de Caldas. E a família chegou para conversar, né, dentro do escritório, e nós acabamos assumindo essa defesa. E ali eu confesso que foi um caso muito comovente, sabe? Uma criança, né, de 3 anos, assassinada pelo padrasto, a mãe como conivente naquele crime, e muitas pessoas descobriram o meu WhatsApp
meu Facebook e mandavam mensagens no seguinte sentido: não acredito que você está defendendo essa pessoa. Você é bandido igual a eles. Então isso me comoveu, né? E me entristeceu, mas isso me ajudou também a fortalecer para saber: eu estou defendendo direitos. Eu não compactuo com o crime, mas estou na defesa dos direitos. E como que é quando você... Pô, é muito complicado, cara. Deixa eu tentar formular essa pergunta. Eu quero voltar um pouquinho. Quero que você converse comigo que não é uma criança. Eu não entendo de nada, cara. O pessoal de casa já sabe. Eu toda semana falo aqui de um assunto em que eu não tenho domínio nenhum. Só para eu entender. É porque dentro para você ter escolhido criminalista, eu sei que dentro da área do jurídico tem várias áreas, né? Eu quero entender o porquê que você escolheu pelo criminalista, mas dentro do que você falou agora, pra gente não perder esse gancho. Quando você só pega caso em que você sabe que a pessoa é inocente, ou tem caso que você sabe... Como é que você lida com isso quando você, às vezes você tá meio assim, você fala, pô, vou defender um caso em que eu meio que suspeito que a pessoa realmente tenha cometido. Como é que funciona essa parte? Só pra eu entender. Desculpa a minha ignorância. Sem problemas. Estamos aqui para conversar mesmo, né? Eu acredito que nós estamos vivendo numa sociedade muito intolerante. A figura do populismo penal, ela está muito à tona, né? De julgar, justamente isso que nós conversamos antes. Julgar sem conhecer. E a figura do advogado, seja ele criminalista ou aquele que atua em outras áreas, o advogado não é muito querido, não. Mas a minha paixão pela área criminal, ela nasceu desde o segundo período de faculdade, em que eu entrava, eu via julgamentos, né, pelo tribunal de júri acontecendo ali no fórum, e eu me sentava lá no fundo. Eu ficava lá no fundo com os olhos, digamos assim, brilhando, né, esperando chegar a minha vez. E esse tempo de espera, ele é muito interessante, né? Eu me recordo que o primeiro júri que eu fiz foi a convite do Dr. Luiz Fernando Quinteiro, inclusive quero mandar um abraço para ele aqui. Foi ele que me apresentou o tribunal do júri. E o advogado é aquele que é chamado a defender, aquele que é chamado a falar pelo outro. E isso até hoje, né? Ele faz com que eu alimente a chama da esperança, a paixão pela liberdade, a paixão pela garantia dos direitos individuais. Eu acho que não há nada mais sagrado do que isso, sabe? Nós passamos por um período, acredito que você também não tenha vivido, né, nesse período de ditadura, mas a nossa República Federativa do Brasil, ela foi construída a muitos passos. Não sei se você assistiu já o filme da Fernanda Montenegro. Não, ainda não. Tô bem curioso para ver. Ainda estou aqui, né? E na primeira cena do filme, onde jovens são parados, né, num carro ali, o rapaz que estava dirigindo, ele sai e busca dentro do porta-luvas uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E ali, no momento em que o policial vê aquele jovem com a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, aquela repressão, ela passa a se distanciar. Então a advocacia é isso, é a luta diária. A advocacia, ela sempre foi respeitada. Eu costumo falar aos meus amigos e colegas, a advocacia sempre foi respeitada, mas ela também tem que respeitar. Então, a figura do advogado enquanto defensor, ela nutre uma paixão tão grande que eu costumo falar, eu acho que eu não seria outra coisa senão advogado. E respondendo também à sua pergunta, eu não faço um pré-julgamento para os delitos que eu vou defender. Eu sempre procuro falar aos meus clientes, né, que 3 pessoas que ele não pode mentir: para o advogado, para o padre e para o médico. Com a verdade do meu cliente, eu sei trabalhar no processo. Talvez tentando a absolvição por falta de provas, talvez uma diminuição de pena, né? E dependendo do caso, como um caso recente em que eu atuo, a questão da semi-imputabilidade. O que é a semi-imputabilidade? Quando a pessoa tem o discernimento, né,
daquilo que foi feito, do ato que foi realizado, em menor grau. Ou talvez a pessoa seja realmente inimputável, talvez não entenda. Então eu acredito que os 3 pilares da advocacia. O primeiro é a verdade, né, com a prova dos autos, sabendo dialogar com o seu cliente, sabendo ser leal ao processo. Segundo pilar, não prometer resultado. Advogado não promete resultado. Eu costumo dizer que o que eu prometo é trabalho. E o terceiro pilar é o compromisso também com a sociedade. Não são raras as vezes que promotores, né, membros do Ministério Público, entram em um julgamento popular e dizem: eu sou defensor da sociedade. E todas as vezes que abre a palavra defesa, Bruno, todas as vezes o juiz, ele diz: a defesa tem a palavra. Eu entro dizendo: assim como o Ministério Público tem compromisso com a sociedade, o advogado também tem. Eu tenho que prestar conta aos meus amigos, aos meus familiares, à religião que eu frequento, dos atos que são praticados, né, no exercício da minha função. Pensei da gente falar um pouquinho sobre audiência, se você tem um ritual, um mantra, porque, cara, primeiro, como é que você lida com casos, voltando lá na nossa introdução, como que você lida com casos que são perturbadores, casos que chocam a gente, mas se você tem um ritual, uma preparação antes de uma audiência para você poder entrar tranquilo, porque o advogado tem que ter o pé no chão, né? Eu penso da seguinte forma: eu acho que o equilíbrio emocional, não só no direito, mas em todas as profissões, ele é essencial. Mas eu te confesso, né, nós estamos dando enfoque aqui no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é aquele tribunal em que o povo é chamado a julgar o seu próprio par. E o Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, né? O infanticídio, o aborto, a instigação ao suicídio, a tentativa de homicídio. É diferente dos crimes que são julgados pelo juiz togado, aquele juiz que presta o concurso público, né? Mas eu confesso, as audiências nós somos habituados, né? É aquilo que ocorre no dia a dia, se torna como se fosse uma rotina. Mas eu te confesso, antes de um tribunal do júri, eu não consigo dormir. Né? Um dia antes e um dia depois. E eu tenho todo um ritual. Eu chego em casa, eu preparo, né, a minha roupa, eu faço questão de passar minha camisa, a minha beca, né, a veste talar ali do advogado, porque o júri é aquela coisa toda solene, eu deixo ela pendurada, né, e eu fico de olho nela e confesso que fico estudando. O júri começa às 9 da manhã, eu fico estudando até às 2, 3 da manhã. É o que nós chamamos no direito de estado de júri. A adrenalina tá ali, né? E um dia depois, a mesma coisa. Mesmo que eu tenha feito um bom trabalho, né, tenha obtido um bom êxito ali perante a defesa realizada, a adrenalina ela só vai baixando aos poucos. E eu acho que isso daí é comum e também compreensível para todos aqueles que atuam na área criminal. E você deve ficar meio que rebobinando, assim, né? Pra tentar lembrar tudo que você falou, tudo que você ouviu, estudando, reavaliando tudo. Antes e depois passa um filme na memória, né? De uma fala que foi dita no júri. E o júri, ele é muito interessante. O júri eu costumo dizer que o júri é uma caixinha de Pandora. E você tem que sentir a sensibilidade do jurado. Você tem que tocar o coração do jurado. Muitos falam que o júri é teatro. Eu discordo. O júri é emoção, é a questão da argumentação, mas o júri é prova. Se trabalha com prova, ok. Se não se trabalha, é preferível absolver. E aí, um ponto que eu discordo muito, né? Muitos júris, eu estou inteirando agora meu 49º júri, e eu me orgulho em falar disso, porque eu me formei em 2015, e em muitos
tribunais do júri, né, no plenário do tribunal do júri, em que eu atuei, muitos promotores, eu vi muitos promotores pedindo a condenação mesmo sem provas. Isso é inadmissível. Em um Estado democrático de direito, em que o princípio que vigora é o princípio da presunção de inocência, mesmo que tal testemunha, que é essencial para o deslinde da causa, não está ali, o promotor pede a condenação. Então, isso daí é algo que também me deixa muito chateado, mas eu entendo, né, a questão da acusação, a resposta para a sociedade, mas a resposta para a sociedade ela tem que ser dada dentro dos limites da lei. Tá, agora ficou um pouquinho mais técnico. O que seria... Falou juridiquês, eu não entendi. O que seria a presunção da inocência? Você presumir a inocência? A presunção de inocência, né, está dentro da Constituição Federal. Ela é muito clara no sentido de que qualquer cidadão, ele tem de ser considerado inocente até o trânsito em julgado, né? Até não se caiba mais recursos. Então, se fulano é preso em tal lugar, acusado de ter cometido um delito, até ele ser julgado, ele deve ser considerado inocente. Qualquer um. Isso é um dos direitos fundamentais de qualquer cidadão. Assim como o direito ao silêncio, né? Muita gente pensa, mas se fulano, durante um julgamento, não falar, ele vai ser considerado culpado. Não. Ele tem o direito garantido de não produzir provas contra si. Dentre eles, o direito ao silêncio, o direito da presunção de inocência, dentre outros tantos, né, que fazem parte da essência do ser humano. Então, nós temos diversos pactos, né, eu posso citar aqui, entrando mais no juridiquês, Pacto São José da Costa Rica, que garante que um réu, ao ser julgado, ele pode entrar no tribunal com roupas civis. Você já pensou na seguinte hipótese? O indivíduo que é levado ao julgamento, ele entra com a roupa de presídio e algemado? No caso do tribunal do júri, o jurado, ele vendo aquela cena, né? Qual que é a tendência maior? A tendência maior é em se condenar. Já vai assimilar. Já vai assimilar, e isso é instantâneo dentro da cabeça do jurado. Então, o réu ele tem direito de entrar de roupa civil, por exemplo, de entrar desalgemado dentro de um plenário de júri. E eu falo, Bruno, eu nunca tive essa situação. Aliás, eu tive uma vez, mas foi resolvida. Eu não entro com um cliente meu, principalmente no tribunal de júri, para ser julgado com roupa de presídio e algemado. Não entro, porque a visão primeira que fica na cabeça do jurado é essa. Ô Lucas, e é um trabalho que você tem que ser muito detalhista, né? Porque qualquer vírgula, qualquer palavra, tudo você tem que prestar atenção em tudo. E eu acho que uma característica que deve ser bem importante é o fato de você ser articulado, né? Porque você tem o conhecimento de tudo, então você consegue ali ir, né, desmembrando tudo. O que você considera que são as ferramentas principais para você hoje? Uma das ferramentas principais, né, lógico, possuir uma boa técnica naquilo que diz respeito ao direito, né, propriamente dito, conhecer a legislação para na hora de um aperto ali se arguir uma nulidade no sentido, não pode ser feito isso. Então eu estou arguindo para futuramente, em sede de recurso, buscar uma anulação do júri. Mas uma das ferramentas, e isso é em primeira mão, que eu conto a você, eu pesquiso o perfil dos jurados. Qual que é a posição política, a religião, se ele é mais tendencioso a condenar ou não. Isso faz parte daquilo que a gente chama de investigação defensiva. O advogado ele tem que ser perspicaz. Não estou dizendo que eu sou o melhor, mas o advogado que quer atuar na área criminal, seja ela no tribunal do júri ou nos diversos crimes, ele tem que ir atrás, ele tem que correr atrás de provas, atrás
de teses, né, de elementos que sustentem a tese dele, até mesmo para conseguir um bom êxito na causa. Você comentou do caso da criança, né? Teve algum caso além desse, um que você considera que foi o que mais mexeu com você, principalmente nas suas convicções em relação ao trabalho, de uma forma ética? Sim. Por exemplo, né, não foi um caso, mas o caso de estupro. Eu não sei se você é pai. Não. Eu não sou pai ainda. Mas um determinado caso, né, não vou citar onde foi, em que uma criança ela tinha sido violentada sexualmente. Isso, né, não faz parte dos meus princípios morais. Né? Eu não tenho filho, mas eu tenho que saber separar o Lucas, aquele que quer ser pai um dia, e aquele que é profissional. E para isso é preciso ter um bom psicológico. E eu confesso até que eu tenho que fazer um tratamento psicológico para me posicionar de uma forma ética, de uma forma segura, naquilo que é o meu mistério, né? Naquilo que eu tenho que desenvolver enquanto profissional. A advocacia, Bruno, ela é sacerdócio. Eu costumo dizer que não são raras as vezes em que eu estou dormindo e sou acordado pela ligação no meu telefone, em que eu tenho que trocar de roupa e me deslocar até a delegacia. Então, são casos, alguns que comovem, outros nem tanto, mas que a dedicação, o empenho no que diz respeito a proporcionar uma boa defesa, ele é o mesmo. E em que momento você percebe que a sua estratégia de defesa precisa mudar de curso? Como é que se você comunica isso ao cliente também? Eu costumo dizer, né, que a estratégia, assim como no jogo de xadrez, o processo é um jogo, né? Aquele que joga melhor ganha. Existe até um livro, uma indicação boa, eu vi que você tem tantos livros aqui, né? Existe um livro que se chama A Teoria dos Jogos no Processo Penal. Ele é escrito por um juiz do estado do Rio Grande do Sul. A partir do momento em que as peças processuais, né, elas vão mudando, em que um fato novo surge no processo, acendeu uma luz. Talvez seja preciso trilhar por esse caminho. E talvez, né, a questão da observância disso daí, ela nos faz mudar, né, o rumo do processo. Talvez chegar no cliente e dizer, talvez a melhor estratégia é a gente caminhar pela participação de menor importância. O que é a participação de menor importância? Você estava no momento do crime, mas você não queria cometer o crime. E você auxiliou de alguma forma. Isso é uma diminuição de pena, né? É algo que possibilita uma sanção, uma pena menor àquele que está sendo acusado. Para a gente falar em relação ao sistema penal brasileiro, tem algo que te inquieta, que te incomoda? O tema da minha monografia, da minha conclusão de curso foi esse: a ineficácia da ressocialização em razão do sistema prisional. Você já teve a oportunidade, em alguma ocasião, de visitar um presídio ou pelo menos passar na porta? Sim, já. O sistema carcerário, né, que nós temos no nosso país, ele é totalmente ineficaz. E aqui é uma crítica, mas não uma crítica às pessoas que trabalham no presídio, exemplificando, de Poços de Caldas. O que nós temos aqui em Poços de Caldas não é um presídio, é uma masmorra, né? Situações, né, que são vivenciadas ali dentro e que chegam até nós, até a Comissão de Ética e de Direitos Humanos da OAB, situação insalubre. Não é porque a pessoa está presa que ela tem que ficar e apodrecer na cadeia. O principal intuito da pena é realmente a ressocialização, né?
O presídio de Poços de Caldas, tempos atrás, ele foi interditado. E, se não me engano, hoje em dia, ultrapassa 156 pessoas. Não, celas superlotadas, a falta de efetivo também, né? Aquelas pessoas que trabalham ali não dão conta de manter talvez a segurança, de tirar o reeducando para conversar com o seu advogado, que é direito dele e do advogado. A questão da ressocialização, né? O tempo ali vago na cabeça daqueles que estão acautelados. Isso daí é uma grande utopia se nós pensarmos que somente prender, vai acabar com todo e qualquer tipo de crime. Isso não vai acontecer. Não tem nem como, o cara já tá lá preso, a tendência dele sair lá pior, né? A tendência é sair pior, né? Nós temos doutrinadores que falam, né, que a maioria dos presídios do nosso país é a faculdade do crime. E o porquê a faculdade do crime? A pessoa talvez tenha cometido um furto. E a partir do momento em que ela dá entrada no sistema prisional, ela vai conviver com outros detentos, né, que são contumazes. E ali ela vai aprender a se tornar verdadeiramente um criminoso. E aí, qual que é o papel da sociedade diante disso? Aqui em Poços de Caldas está para ser instalado o novo presídio e a APAC, que é a Associação, né, de Proteção ao Condenado. A APAC é um modelo muito garantista, muito legal, e que eu espero que realmente seja instalado o mais breve possível, onde o preso possa trabalhar, ele possa devolver à sociedade, por meio do seu trabalho, né, aquele mal que ele cometeu. E é muito importante, né, para o cara voltar para a sociedade, se sentir fazendo parte. Eu vejo que tem muito um julgamento assim, o cara que foi preso, nossa, não, tem que ficar mais lá. Aí quando você tem uma pessoa na sua família, não é meu caso, mas você tem alguma pessoa próxima sua que vai presa, aí você começa a olhar com outros olhos, né? Aí você já passa a imaginar a situação da pessoa que está lá dentro, que a gente julga quem está preso lá, mas é isso que você comentou, às vezes o cara que cometeu um furto, né, e um cara que cometeu uma coisa muito pior. Então a gente acaba colocando tudo no mesmo saco e existe esse julgamento de, se tá preso que fique lá. Mas é bem importante realmente pensar no cara como que ele tá lá dentro e como é que ele vai sair de lá principalmente, né? Muitas pessoas acham que o direito, né, penal não chegará até elas, até que um dos nossos cometa um crime. E aí é interessante, né, fazer essa reflexão. É interessante o convite ao pensar de que, e se for um dos meus? Como que eu quero que seja dispensado tratamento a ele? Será que eu quero que seja um tratamento humanitário, igualitário? Ou será que eu quero que ele seja esquecido, né, dentro, propriamente dito, de uma masmorra que fique ali jogado? Ou quero que ele seja reinserido na sociedade na qual eu convivo? É muito interessante esse pensamento, até mesmo de um caráter libertador. Libertador não só daquele, né, que cometeu o delito, mas da própria forma de pensar. Até voltando no lance da introdução lá, que crime não é só tiro, facada e sangue, tem muito tipo de crime, né? Nossa, é bem amplo, né, não? Com certeza, né? Muitas vezes nós pensamos que a prática do crime é aquele que sai na mídia, é o crime que causa repulsa. Não. Muitas vezes, sem pensar, nós cometemos um delito, né? Para quem gosta de tomar uma cerveja, vai para um bar, toma uma cerveja e dali pega o seu carro e vai para sua casa, para casa de amigos, enfim, ele sai na direção do veículo. Isso é um crime, né? Então, se ele for parado em uma blitz, com certeza o policial que abordá-lo ali irá conduzi-lo para a delegacia, e quem vai na delegacia, meu amigo, não é, e aí eu tomo a liberdade de fazer esse comentário, não é promotor, não é juiz, não é qualquer, né, figura que atue no judiciário. Você vai precisar ligar para um advogado.
Você já chegou a ver algum julgamento ser decidido por fatores alheios à verdade dos fatos? Já presenciei muitos julgamentos serem decididos, né? Não com base nas provas processuais, mas pela opinião pública. A opinião pública, né? Voltando naquilo que nós comentávamos antes. A opinião pública, ela entra na sociedade e ela produz raízes. Talvez muitos julgamentos eles são decididos com base na opinião pública. Mais uma dica de leitura, o caso Evandro é um caso que aconteceu em Guaratuba, no Paraná, se não me engano, na década de 80, em que 4 pessoas foram acusadas por um crime de homicídio contra uma criança. E ali, né, nas investigações, a filha do prefeito foi presa, a mulher do prefeito foi presa, um pai de santo da cidade foi preso. Isso tudo porque foi criada uma grande história que a filha e a esposa do prefeito contrataram esse pai de santo para fazer um ritual de magia negra. Eu vi um negócio desse, e para isso ser usado uma criança. Né? Se chama o caso Evandro, é muito interessante. E foi um dos maiores erros judiciais do nosso país. E na época, todas as pessoas envolvidas, né, foram condenadas, depois teve uma reviravolta, anulou o processo, se condenou e existe uma série de torturas, né, em cima dessas pessoas. E recentemente o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decretou a inocência dessas pessoas. E aí nós nos perguntamos quem que vai pagar pelo sofrimento causado por essas pessoas, né, que estiveram presas durante tanto tempo e hoje são considerados inocentes. Então existe grande pressão popular, existe grande condenação com base não nas provas, mas naquilo que se acha, né, naquilo que se pensa. Muito doido, né? Enquanto pessoas que cometeram crimes ficam aí isentas, né? Muitas delas estão aí que nem foram presas, algumas são presas de forma inocente, cara. Isso é muito doido, não é? A justiça é bem curiosa, cara. A justiça, ela é realmente cega, né? Nosso país, nós vivemos em uma democracia. Mas eu ouso dizer, Bruno, que a justiça não é igualitária, infelizmente. Mas eu posso afirmar, em posse de causa nós temos bons juízes, bons promotores, bons advogados, pautados na ética, na honestidade. Muitas vezes eu discordo das decisões que são proferidas, né, no âmbito da cidade de Poços de Caldas. E aí é que entra a questão técnica de se recorrer. Mas, de modo geral, a justiça no país como um todo, ela é seletiva, né? No sentido de que se a gente falar que não existe racismo ou que uma pessoa branca ela é mais privilegiada do que uma pessoa negra, nós estamos mentindo. Olha, eu vou ser bem breve em relação às perguntas do Instagram, e sempre que tem pergunta do Instagram que eu falo pro pessoal, primeiro pedir desculpa porque não dá para colocar todas, sempre são muitas, e eu acredito, pelo menos eu espero, que a gente tenha respondido grande parte, a maioria, durante a nossa conversa, então eu separei algumas aqui. A advogada Ana Clara te perguntou o seguinte, na verdade ela te pede para o doutor dar uma dica valiosa para quem está iniciando. Ana Clara, né, colega de profissão, o início da carreira ele é muito árduo, mas eu costumo dizer que a gente tem que ser resiliente. O sol nasce e brilha para todo mundo. Eu me lembro que, recém-formado, eu ficava com muitas dúvidas. E se? Tudo acontece, mas basta estudo, esforço e também, né, eu acho que a educação, assim como qualquer setor da sociedade, ela abre portas. Hoje em dia nós vemos esses vídeos na internet de advogados batendo boca, brigando. A advocacia não se faz assim.
A advocacia ela se faz com técnica, com firmeza, com sutileza e com honestidade. Acho que uma das palavras que eu mais disse hoje aqui foi honestidade. Seja honesto. Ser honesto no sentido de trabalhar com provas. Não que você vá apresentar a sua estratégia ao membro do Ministério Público, aquele que está numa posição contrária. Mas, trabalhando dessa forma, eu acredito que é o primeiro pontapé e nunca desistir dos seus sonhos. Boa. A segunda pergunta é da Lala Mouras. Doutor, o que te motiva a continuar nessa área tão complexa no direito e tão morosa na justiça? Gostei da palavra morosa. A palavra morosa, ela tem um quê a mais, né? Mas o que me motiva é realmente essa sensação. E talvez, para mim, seja a melhor sensação. Sabe, Bruno, você devolver uma pessoa que errou para a família. Eu, trazendo mais uma vez um caso concreto, sem citar nomes, né? Um rapaz que foi até o estado de São Paulo buscar uma certa quantidade de droga. É que no direito e na linguagem popular é chamado de mula. Ele foi até lá para trazer essa grande quantidade de droga. Isso porque ele ia receber uma quantia em dinheiro porque ele estava com a pensão atrasada. E ele fez isso justamente e unicamente por isso. E é um rapaz que nunca teve passagem na justiça, sempre trabalhou, família honestíssima, e ele foi pego em uma blitz, né, da polícia do estado de São Paulo para Poços de Caldas. E ali, eu vendo e convivendo com a família, eu confesso que eu lutei, né, para dar o meu melhor, e eu, com toda naturalidade, com toda humildade, eu digo que hoje eu consegui devolvê-lo para a família. E ele é um dos casos que eu, com muito orgulho, falo que foi ressocializado. Então essa é a grande motivação, sabe? Lutar por aquilo que a gente acredita, pela ressocialização e poder transformar a sociedade que a gente convive e a história das pessoas. É um trabalho bem impactante, cara, um trabalho de importância, né? Ó, a Carla te perguntou assim, quantos anos eu pego de prisão por tentativa de homicídio? Réu primário e é só tentativa. Uma pergunta meio... Vamos lá. A tentativa de homicídio, né? Ela, assim como o homicídio, depende daquilo que a gente chama de qualificadora. Se ela foi cometida por motivo fútil, que é um motivo bobo, ou um motivo torpe, ou se ela foi mediante dissimulação ou recurso que dificultou a defesa da vítima. Então existe toda essa questão técnica. O que eu posso dizer é que o homicídio simples, é até meio engraçado, um homicídio simples, praticado contra uma pessoa, a pena do homicídio simples ela parte de 12 anos. Então, a tentativa ela reduz, né, pela metade. Depende muito da circunstância em que aquele crime foi cometido, depende muito, uma das teses muito utilizadas no tribunal de júri, né, quando o crime é cometido sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Traduzindo isso daí, o seu José está num bar, e aí chega um terceiro e começa a brigar com ele, parte para cima dele, profere ameaça, profere injúria, ele pega, passa a mão numa garrafa e dá uma garrafada. E a pessoa ou morre ou vai parar no hospital e o seu José é denunciado por tentativa de homicídio ou por homicídio. É um caso em que se discute, né, a figura privilegiada do homicídio, né, se ele agiu logo após a injusta provocação da vítima, que teve a discussão. É uma pergunta assim que abre um leque para a discussão, né? Mas, em tese, sendo a pessoa primária, é lógico que atenua a pena, né? É uma pergunta bem difícil de responder sem analisar o caso concreto.
vamos entrar agora no nosso bloco aleatório. Esse é o momento em que a gente vai deixar o Dr. Lucas de lado, tá? Vamos lá. E vamos acessar agora você, Lucas. As perguntas são bem aleatórias. Uma palavra que você gosta da sonoridade, aleatoriamente. Sonho. Uma palavra que define sonho. Boa. Essa aqui diz muito sobre a pessoa, viu? O feijão, ele vai por cima, ele vai do lado ou ele vai embaixo do arroz? Feijão vai do lado. Do lado. Tem que separar as coisas, né? Você tem alguma superstição bizarra ou alguma mania? Superstição bizarra ou mania? Você é um cara supersticioso? Acredita Não. nessas coisas assim? Tipo, não pode passar embaixo da escada? Eu Essas evito, coisas assim. mas eu evito passar debaixo da escada justamente para não cair o que tá lá em cima. Não tem esse tipo de superstição que vai dar azar, não. Mas eu procuro rezar, né, dentro da minha religião, antes de realizar algum trabalho ou alguma atitude da minha vida pessoal. Tá. Qual é a característica mais bonita na personalidade da Marcela? Quiser explicar pro pessoal de casa quem é a Marcela? A Marcela é minha namorada, mandar um abraço e um beijo para ela aqui, né, a pessoa que tá junto comigo aí há 4 anos, minha futura esposa. Nós somos pais, por enquanto, de pets, né? Nós temos 2 cachorros, Legal. A Lúcia e o Patrick. E vamos ver, o que me chama muita atenção nela... Pode ser 2 palavras? Pode. Então eu acho que paciência e também força de vontade. Força de vontade. Vou avançar para a terceira. Alegria também. Boas características. Boas características, ótimas características. A gente fecha aqui, eu dei uma fuçada no seu Insta, igual a gente se falou antes da gravação. Vi que você é um cara que gosta de um carnaval, gosta de viajar, gosta de curtir a vida. Quero saber pra você qual é o melhor rolê que existe. Bruno, pra mim, o melhor rolê, eu até comento isso, né, com a minha psicóloga, e eu gosto muito de estar entre amigos. Então, uma mesinha num barzinho, com uma conversa boa, isso daí me agrada muito, né? Eu acredito que a vida ela é feita não só de trabalho, a vida é feita de momentos também, né? De descontração. Então, essa troca de experiência, seja no ramo profissional, mas muito mais na vida pessoal, ela agrega, né? Nós somos a imagem do outro, nós somos a alegria do outro, a generosidade do outro. Então, esses ambientes de descontração, de papo furado mesmo, jogar a conversa fora, isso daí me chama muita atenção e me agrada muito. Nosso bloco final agora, você vai deixar indicações e recomendações para o pessoal de casa, começando por um ponto que é um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Porra. Eu acredito que um hábito, né? Eu confesso que eu tenho retomado esse hábito, é a leitura. A leitura, ela faz o ser humano ele falar melhor, interagir melhor, pensar melhor, escrever melhor. Então, um dos hábitos que eu confesso que eu tenho retomado é a leitura. E a leitura faz bem para todo mundo, principalmente antes de dormir. Nossa, real. Eu curto, cara. Acho que é a melhor hora para ler, pelo menos para mim. Nosso segundo ponto, você vai escolher um desses para indicar para o pessoal. Pode ser filme, série, livro ou música. Um desses que você falar, esse aqui eu gosto de compartilhar, manda ver. Um filme que é bem legal, e aí diz, né, um pouco da minha profissão, mas também é um grande clássico, Um Sonho de Liberdade. Filmaço
que deixo a dica aqui para assistir sem medo e muito bacana, prende a atenção. E eu gosto muito também de série, uma série ou outra. E aí eu confesso que eu terminei a série The Walking Dead. Gostei bastante. The Walking Dead. Nossa, eu não consegui chegar no final, mas eu gostei demais do começo, cara. O é muito boa. Rick é um cara sensacional. Quantas temporadas que são? Eu acho que são 9 ou 10. Nossa, cara, é bastante coisa, hein? Da hora. E curtiu o final? Bem bacana. Esperava mais. Agora eu tô assistindo em outra plataforma ali a continuidade. Legal. Bom, nosso terceiro e último ponto. Este é o seu momento do seu convite ao pensar. É o momento em que você vai plantar uma semente na mente dos nossos ouvintes para o pessoal de casa pensar sobre. Estar aqui hoje, né, no podcast Convite ao Pensar, ele realmente faz jus ao nome, né? Ele te convida a pensar. Hoje foi um papo bem descontraído aqui, lógico que tem as questões técnicas, né, que foram apresentadas, tem as questões pessoais, desmistificando a figura do advogado. O advogado não é aquele cara que só defende criminoso. E o pensar, ele nos retira de dentro da caixa, né? Eu acho que na escola todo mundo ouviu falar no mito da caverna. Então talvez muitos de nós, em algum momento da vida, ele esteve dentro da caverna e nós somos convidados a sair para ver a luz ali, né? E eu garanto que a luz, né, que reflete do lado de fora, não aquela que produz sombra. A luz que reflete do lado de fora, ela é bem mais legal. E ela nos aquece muito mais. Lucas, passou rápido, né, cara? Nem vi passar. Eu te agradeço pelo nosso papo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo bater esse papo. Queria deixar um espacinho para você deixar suas considerações finais, as suas redes sociais para o pessoal te conhecer e até você. Bruno, eu agradeço mais uma vez, dizendo, né, esse espaço democrático em que nós estamos hoje. Espero que essa mensagem, de alguma forma, chegue até outras pessoas. E só para finalizar, eu gostaria, assim como eu comecei com Cecília Meirelles, eu gostaria de terminar com Valdir Troncoso Pérez. Né? No mundo jurídico, ele foi o príncipe dos advogados. E ele diz o seguinte: quando morrer, eu quero ser enterrado de beca. Essa mesma beca, tantas vezes molhada pelas lágrimas das mães aflitas e desesperadas. Quando morrer, quero sim ser enterrado de beca, pois é com esta mesma beca que tantas vezes eu abri as portas dos cárceres, é que haverei de abrir também as portas do céu. Então, eu agradeço mais uma vez. Meu Instagram, né, é @olucasflauzino com Z. E deixo o convite aqui a você que assiste, né, para seguir. Convite ao pensar. É isso aí, você que está ouvindo a gente, lembrando que todo domingo às 17 horas eu me coloco nesse papel de conversar sobre um assunto em que eu não entendo nada, cada semana com uma pessoa diferente. Se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado ou convidada, lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, você pode participar mandando perguntas, mandando sugestões e também agora no nosso radar do convite. Lá você pode se inscrever, né, ou indicar alguém para vir. Você pode se inscrever para vir aqui bater um papo. O radar é um lugar onde a gente vai criando uma fila. A intenção é trazer todo mundo que eu conseguir, mas lá a gente consegue organizar e montar, né, a agenda do mês. Já temos algumas pessoas, temos 4 pessoas confirmadas já para o próximo mês de junho. Então agradeço ao apoio de sempre, de todo mundo, pela participação e engajamento de vocês. E é isso. Muito obrigado. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!